Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre convosco. É um prazer poder passar este e os próximos domingos com você, estudando a palavra de nosso maravilhoso Deus. As lições que iremos estudar nesse trimestre foram preparadas com muito carinho para o seu crescimento espiritual. Trata-se de uma coletânea de assuntos que abordam as doutrinas básicas e respondem às dúvidas mais frequentes daqueles que nasceram de novo e estão começando o seu caminhar com Cristo. O meu desejo sincero é que, à medida que você busca crescer na fé e no conhecimento de Deus e de Sua palavra, a sua vida vá sendo transformada de glória em glória, conforme nos diz 2 Coríntios, capítulo 3, verso 16. Até que você chegue à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios, capítulo 4, verso 13. Estude conosco essas lições, tendo sempre a sua Bíblia e um lápis à mão. Anote sempre tudo o que julgar necessário, e fazendo assim, o proveito será com certeza bem maior. Que Deus lhe abençoe. Nesta manhã maravilhosa que o Senhor nos concedeu, iremos estudar sobre um tema que tem levado muitos que estão começando a carreira cristã a questionar em seu coração. Pastor, nasci de novo, e agora, o que faço? Queridos, o que significa ser salvo? O que na verdade queremos dizer quando falamos em salvação? O que isto significa? Do que é que eu e você somos salvos? Na palavra de Deus, encontramos as seguintes declarações que nos asseguram do que somos salvos. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, no verso 21. Vai dizer assim, Mateus, capítulo 1, verso 21. E ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A primeira questão, somos salvos dos nossos pecados. Mas agora veja lá no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16 e 17, veja o que nos diz a palavra do Senhor. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este mundo fosse salvo por meio dele. Queridos, vejam só, somos salvos para termos a vida eterna. Hebreus, capítulo 2, verso 14 e 15, diz a palavra do Senhor: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte, ou seja, somos salvos do poder da morte, somos salvos do diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Em Cristo temos vida, e vida em abundância, e vida eterna. Mas também em Romanos, no capítulo 5, no verso 9, nós encontramos a declaração do apóstolo Paulo: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Agora, a salvação está dizendo também da ira de Deus. Meus amados irmãos e amigos, glória a Deus por isso. Como é maravilhoso saber que podemos ser livres de tudo isso. Quando somos salvos, Deus perdoa os nossos pecados e nos dá uma nova vida, nos adota como filhos, nos sela com o Espírito Santo, que passa a habitar em nós. Você consegue entender a imensidão do amor de Jesus Cristo por você? Ele nos deu a sua vida naquela cruz para que nós pudéssemos ser salvos da perdição eterna. E isso me faz lembrar de uma ilustração que me marcou muito quando eu a li. Conta-nos que, alguns anos atrás, em um dia quente de verão, um pequeno menino decidiu ir nadar no lago que havia atrás de sua casa.
E na pressa de mergulhar na água fresca, foi correndo, deixando para trás os sapatos, as meias e a camisa. E ele voou para a água, não percebendo que enquanto nadava para o meio do lago, um jacaré estava deixando a margem e entrando na água. Sua mãe, em casa, olhava pela janela, e enquanto os dois estavam cada vez mais perto um do outro, ela entrou em pânico e, com medo absoluto, correu para o lago, gritando para o seu filho tão alto quanto poderia. E, ouvindo a sua voz, o pequeno se alarmou, e ele fez um grito e começou a nadar de volta para sua mãe, mas já era tarde. Assim que ela o alcançou, o jacaré também o alcançou. E da boca a mãe agarrou seu menino pelos braços, enquanto o jacaré arrebatou seus pés. E começou como um cabo de guerra incrível entre os dois. E o jacaré era muito mais forte do que a mãe, mas a mãe era por demais apaixonada para deixá-lo ir. E um fazendeiro que passava por perto ouviu os gritos, pegou uma arma e disparou no jacaré, de forma impressionante. Após semanas e semanas no hospital, o pequeno menino sobreviveu, seus pés extremamente machucados pelo ataque do animal e em seus braços os riscos profundos onde as unhas de sua mãe estiveram cravadas no esforço sobre o seu filho que ela tanto amava. Um repórter do jornal, que entrevistou o menino após o trauma, ele perguntou-lhe se podia mostrar suas cicatrizes. E o menino levantou seus pés. E então, com óbvio orgulho, disse ao repórter: "Ah, mas olhe os meus braços. Eu tenho grandes cicatrizes em meus braços também. Eu as tenho porque a minha mãe não me deixou ir." Meus queridos, você e eu podemos nos identificar com este pequeno menino. Nós também temos essas cicatrizes, não de um jacaré ou de qualquer outra coisa assim tão dramático, mas as cicatrizes de um passado doloroso. Algumas daquelas cicatrizes são feias e causam-nos profundo pesar, mas algumas dessas feridas foram feitas porque Deus se recusou a nos deixar ir. Enquanto o diabo tentava te levar e me levar para longe de Jesus, Deus estava lhe segurando e te fazendo voltar para os seus braços de amor. Meus queridos, Jesus também foi ferido para nos dar a vida, para nos curar. Ele sofreu para que pudéssemos viver. Nunca se esqueça disso. Quando Deus salva um pecador, Ele o guarda para sempre. É por isso que o apóstolo Paulo vai nos dizer lá em Romanos, verifique comigo, no capítulo 8, a partir do verso 31, ele diz: "Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Verso 36 diz: "Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor." Glória ao Senhor por isso. Queridos, você foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha timidez nesta hora e agradeça ao Senhor e diz: "Obrigado." Diga: "Obrigado, Jesus, por tudo o que o Senhor tem feito por mim. Obrigado pela salvação que o Senhor me concedeu." Mas há uma outra pergunta: o que acontece se eu não for salvo? A Bíblia nos diz, no princípio, que Deus, após criar o mundo, criou também o homem e a sua mulher. Gênesis capítulo 1 e 2.
e que ambos viviam em um jardim com toda a liberdade. E para testar a obediência e a submissão voluntária do homem, Deus colocou no centro do jardim uma árvore, da qual ele não podia comer o fruto. Era a árvore da ciência do bem e do mal. E Satanás, tendo a intenção de derrubar toda a criação, ele tentou Eva através da serpente. Isso está em Gênesis capítulo 3. A mulher e seu marido, Adão, então desobedeceram. E desde então, estamos marcados pelo pecado. Meus irmãos, meus amigos, o homem está separado de um Deus Santo. O homem acabou, então, entrando numa vida de pecado. A Bíblia nos ensina que após o pecado, fomos separados de Deus e condenados à morte eterna, também chamada de inferno. Só há uma maneira de nos livrarmos da condenação eterna, através do sacrifício de Cristo. Talvez você possa dizer: o que acontecerá com quem for salvo? João nos diz que quem recebe a Cristo como Salvador tem a vida eterna. 1 João, capítulo 5, verso 11. E após a morte vai para o céu, o lugar da presença de Deus, para viver com Ele para sempre. Os que rejeitam a Cristo passarão a eternidade de longe de Deus, em agonia. E a isto chamamos de inferno. Salmos 9, 17. A opção, portanto, é individual e é também urgente. A essa altura, sua pergunta talvez seja: o que eu faço para ser salvo? Talvez você não tenha salvação. Eu vou te responder com os seguintes textos. Veja, 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Romanos, capítulo 10, verso 9 e 10. Vejam só: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Veja também Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Olha que coisa maravilhosa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Queridos, vocês acham que existe uma outra maneira de ser salvo? Jesus disse em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus Cristo é o caminho, e se você crê que Jesus Cristo é o Senhor, você está no caminho certo, você é um salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus.